Vamos lá então com a coletiva de Fernando Seabra. Os atletas nesse meio do caminho também. Queria que você falasse sobre esses assuntos. O Matheus Henrique pediu para sair, tá certo? Então, entre o tempo da gente de tomar a decisão de quem entra no lugar dele e fazer a troca, ele ainda conseguiu na superação, porque ele estava muito cansado, fazer algumas boas jogadas, mas ele pediu para sair, né? No intervalo, a gente optou por fazer uma mudança da estrutura para tentar segurar a linha de 5 deles com 3 jogadores e ter um 3 contra 2 no interior do meio campo. Então, ao invés de trocar um jogador, a gente veio com uma outra proposta, né? E ainda assim a equipe até teve alguns momentos que parecia que a proposta ia encaixar, mas muita descontinuidade, né, muitos erros, sofrendo com contra-ataques, e nós chamamos o Lautaro para fazer a troca. O Lautaro estava esperando no meio do campo quando a gente sofre o gol. Então, a gente já tinha optado por fazer a mudança. Nem sempre a gente precisa trocar no intervalo um jogador que não está bem na partida. A gente também pode dar a instrução, o feedback, a orientação, e muitas vezes a solução também a gente pode experimentar algo coletivo, como é o que foi hoje, né? Diferente, por exemplo, do jogo contra o Atlético Goianiense, que tinha um aspecto físico de desgaste muito grande naquele momento do próprio Wallace. Nesse momento não, ele estava fisicamente em condições de seguir na partida, e nós buscamos achar outro tipo de solução. Os jogadores tiveram 8 jogos em 28 dias. Nós demos 3 dias de folga, que é importante para cada um ver sua família, tirar o desgaste mental daquele momento que estava vindo, e fizemos um ciclo de 3 dias de treino. Depois desses 3 dias de treino, nós demos a folga no domingo, e depois nós treinamos de segunda até hoje. Tá certo? Então, na verdade, foram só 3 dias de folga contínuos, e se a gente faz direto a preparação sem a folga do domingo, fica muito mais difícil da gente controlar a própria carga desse microciclo, e a gente pode chegar no jogo sem estar recuperado. Então, a gente optou por aquele momento ter esse 1 dia, 3 dias de estímulo 1 dia, e depois fizemos 3 dias de estímulos com carga crescente. E aí a preparação dos últimos 2 dias foi baixar a carga para preparar para o jogo, e porque a sequência também, que vem na seguida, é um jogo muito importante de quinta-feira. Então, os critérios foram esses. Seabra, hoje o São Paulo ele entrou com um time reserva, né? Teve menos tempo até de preparação do que o Cruzeiro, praticamente aí 2 dias, o Cruzeiro 14 dias. Você acabou de explicar essa questão também das folgas, enfim. Agora eu queria saber de você o seguinte: por que hoje o time entrou tão abaixo? Porque o São Paulo praticamente foi superior a maior parte do tempo. E mais, o Cruzeiro aí, quando ele não tinha o material humano, por exemplo, você tem hoje esses reforços que chegaram, Caio Jorge, Matheus Henrique, Wallace, enfim. O Cruzeiro parecia que jogava melhor. Com a entrada desses reforços, que esperava-se que o time fosse apresentar um futebol melhor, mais seguro, a gente não tem visto isso. Obrigado. Bem, o elenco do São Paulo é muito qualificado, né? Existia uma desvantagem caso ele repetisse a equipe que jogou contra o Atlético Mineiro, uma desvantagem física muito grande. Então a estratégia deles foi colocar um outro time inteiro. Então provavelmente eles não tiveram só esses 2 dias, isso já era uma coisa que estava sendo preparada antes, tá certo? Então esses jogadores já foram treinados e o plano de jogo para jogar com a gente já estava pronto. Um fator que causou um pouco de dificuldade para a gente no início do jogo foi a questão da linha de 5, né? Era algo diferente que a gente não esperava para esse jogo. E tínhamos vantagem no interior do meio-campo, em alguns momentos conseguimos chegar em situação de linha de fundo, mas o São Paulo defendeu muito bem a área e faltou a gente pesar um pouco mais a área para tornar aquelas chegadas que a gente teve algo efetivo que ameaçasse o gol do São Paulo. Além disso, a equipe do São Paulo nos gerou dificuldade com o jogo de bolas longas e duelos que colocou durante o primeiro tempo. Então, muitas vezes acabou empurrando a gente para trás com bolas longas, né? Algumas saídas foram no chão, uma parte delas a gente neutralizou, outra parte eles conseguiram empurrar a gente para trás, mas eles foram muito felizes no jogo de duelo que eles propuseram. Tiveram algumas vantagens
e isso acabou lhes dando uma parte do domínio aí do jogo no primeiro tempo. E também algumas chegadas agudas dentro da nossa área, que geraram finalizações de canto, que foram muito perigosas, né? Então, acho que muito mérito em função do adversário ter preparado durante o período 2 planos de jogos diferentes e ter vindo com o time também descansado, né? Isso tornou o jogo, do ponto de vista físico e anímico, igualado, porque ao mesmo tempo são jogadores que também estão disputando um espaço e uma posição para depois jogar a sequência da competição e da própria Libertadores lá, né? Seabra, o Cruzeiro vinha mal antes dessa parada. O último jogo bom do Cruzeiro foi contra o Botafogo. A torcida cobrava muito isso. Venceu o Atlético Goianiense. Precisava vencer. Você frisava muito sobre essa parada, que o Cruzeiro precisava dessa parada. Está chegando momentos decisivos. Tem jogo importante contra o Libertad, tem a sequência do Campeonato Brasileiro. Hoje, tirando o Cássio, todo o time foi muito abaixo, sem criatividade, e o ataque não funcionou. Como que trabalhar para essa sequência pesada de jogos, que são importantes, e queria que você falasse sobre as vaias que a torcida teve gritando seu nome no final do jogo. Eu tenho que saber assimilar, respeitar e concordar com o sentimento da torcida. Acho que é isso. O time não foi bem, coletivamente, nem individualmente. Eu estou à frente do processo e eu me sinto frustrado por não ter entregue uma qualidade de jogo melhor para a torcida. Dou toda a razão para a torcida nesse sentido. A outra parte da pergunta? Como trabalhar. Então, nós também tivemos nesse período aí uma entrada progressiva de alguns jogadores nos treinos, né? Então o Verón voltando de lesão, o Lautaro voltando de lesão, depois o Lautaro teve um aspecto pessoal, que ele acabou também iniciando a semana sem fazer 2 sessões. Então, nós iniciamos com aqueles jogadores que estavam um lastro maior, tá certo? E aí vamos ter o acréscimo desses jogadores que também hoje retornaram e conseguiram ter alguns minutos para ganhar ritmo de jogo, que vai ser importante para a gente. Então esse é um ponto que nós vamos ter a nosso favor, que é a inserção desses jogadores. Além disso, é trabalhar em cima daquilo que aconteceu de bom e de ruim hoje, associar com aquilo que a gente já tinha visto de bom e de ruim nos treinamentos e fazer o processo de dar as informações, dar o feedback, fazer as correções e trabalhar para melhorar no próximo jogo. Ô, Seabra, você falou dessa linha de 5 do São Paulo que acabou, de certa forma, surpreendendo um pouco o Cruzeiro. Você teve um intervalo ali para poder pensar, já que no primeiro tempo o Cruzeiro não foi bem, né? O São Paulo foi superior ao Cruzeiro nesse primeiro tempo. Acho que no intervalo não seria talvez o melhor momento, esperou... Não, na verdade, quando a gente viu a escalação deles, a gente já sabia que seria, né? E aí, antes de ir para o aquecimento, a gente já fez o ajuste de algumas coisas que a gente tinha que tomar cuidado e aproveitar. Então, a gente conseguiu, em alguns momentos, aproveitar o espaço por dentro no primeiro tempo, algumas coisas aconteceram. Mas principalmente o lado direito dele estava conseguindo abordar as nossas recepções por fora e roubar a bola de frente e sair em contra-ataque. E aí, no intervalo, a gente mudou justamente isso. Voltou com a ideia de ter o Matheus aberto de um lado, o Vitinho do outro, para segurar essa linha de 5 e ter a vantagem de 3 contra 2 no interior do meio-campo. Então também foi colocado. Como eu disse, a proposta em alguns momentos pareceu que ia funcionar, só que a gente começou a tomar muito contra-ataque e eu já fui fazer a alteração do Lautaro, acabamos tomando o gol. Se tivesse uma continuidade na pergunta, pode ficar à vontade. Valeu. Seabra, boa noite. Aqui. Você, em algumas oportunidades passadas, falou sobre essa questão do tempo de treinamento, né, que o Cruzeiro precisava de mais tempo para poder implementar jogadas, principalmente depois desse mês ruim que teve. E agora teve esse tempo, mas o time não conseguiu jogar bem. O que explica não jogar bem mesmo com esses 10 dias de treinamento e também o que fazer para que isso não se repita a partir de agora? Obrigado. Precisamos dar continuidade no trabalho, analisar o que foi o desempenho, analisar o jogo, fazer as correções, tanto dos aspectos coletivos também quanto dos aspectos individuais, para que a gente consiga apresentar uma qualidade de jogo melhor, um jogo mais ajustado, né? Então, é nesse sentido que a gente tem que fazer. A gente esperava também que com esse tempo tivéssemos uma evolução em vários aspectos,
mas, conforme eu disse antes, existe um adversário que também se preparou bem, que também tem qualidade, e acabou trazendo problemas para a gente, que a gente demorou um pouco para ter as respostas durante o jogo. Seabra, boa noite. Tá voltando na pergunta do colega, aqui a respeito daquele jogo do Botafogo. A gente pergunta isso porque foi o último jogo que o Cruzeiro de fato jogou bem, de fato dominou o adversário. O que fazer para o Cruzeiro ter uma atuação pelo menos parecida com aquela? De lá para cá foram 8 jogos, né? O Cruzeiro no Brasileiro apenas ganhou do Atlético Goianiense, que era o último colocado. O que fazer, o que você pretende fazer para o Cruzeiro voltar a ter um rendimento pelo menos parecido com aquele último jogo contra a equipe do Botafogo? Aquele jogo também foi um jogo difícil. O Botafogo também teve chances claras de gol. O Cássio também fez uma grande atuação. Mas, sobretudo, nós tivemos mérito em encontrar as vantagens de construção para quebrar a pressão do Botafogo, e aquilo gerou oportunidades para a gente. Hoje nós tínhamos uma vantagem clara na saída no início do jogo e nós não enxergamos e não utilizamos da forma como poderíamos utilizar. Então a nossa saída ela acabou, ou a gente era neutralizado, ou usava uma bola longa no fundo do campo e transferia a pressão, subia a pressão contra o São Paulo, ou a gente conseguia com muito esforço, de uma forma não limpa, de uma forma suja, perdendo e recuperando, fazer a construção. Isso também aconteceu em alguns momentos em outras partidas. Se vocês forem lembrar, o primeiro tempo do jogo contra o Palmeiras, a gente teve uma dificuldade semelhante, tá certo? Então, é um processo que, para fazer esse jogo, que a gente não vai pôr a bola em disputa o tempo todo, que a gente vai querer quebrar a pressão do adversário para gerar ataques com critério e com vantagem, a gente tem que ser capaz sempre de enxergar os espaços e os jogadores que estão livres. E isso estava claro no primeiro tempo. Hoje a gente não teve tanta facilidade. Contra o Botafogo tivemos. Seabra, você perdeu o Arthur Gomes, o Lautaro retornando agora, o Gabriel Veron também na mesma performance. Até que ponto faz falta para o seu estilo de jogo um jogador de lado de campo que pode desequilibrar no 1 contra 1 ou na velocidade para atacar as costas dos defensores? Hoje, por exemplo, não tinha nenhum. Até, inclusive, não tinha também o Barreal. Sim. Esse é um aspecto importante porque condiciona muitas das nossas escolhas de como jogar, né? Então, a gente, por exemplo, contra o Atlético Goianiense, de um lado do campo usou o Barreal dando amplitude no ataque e do outro lado o William. Mas já é uma situação que nem sempre é possível o lateral conseguir atravessar todas as linhas, né, e abrir como um ponta, né, no 3-2-5 que a gente foi fazer no início do primeiro tempo do outro jogo. O Lautaro é um jogador que pode fazer a ponta, mas ele é mais um segundo atacante de movimentação, né? Então depois a gente também buscou fazer um duplo 9. No final do jogo acabamos utilizando de novo o Pereira flutuando por dentro e o William subindo desse lado. E aí colocamos o Veron por fora do lado esquerdo para fazer combinações com o Marlon. Então realmente esse é um ponto que com essas saídas a gente perdeu um pouco de opções de jogadores para fazer essas jogadas. Nós temos os meninos da base para ir inserindo e quando for oportuno colocar. O Kenji, infelizmente, teve uma lesão, acho que não vai ter um retorno tão rápido, embora também não seja de uma gravidade importante, e precisamos ir preparando o Tevez para ser uma opção de um jogador que é capaz de fazer esse tipo de situação nas pontas. Seabra, boa noite. Queria te fazer uma pergunta em cima das suas próprias falas das últimas coletivas. Sem querer ser redundante, que os amigos já falaram, mas você foi um cara que bateu muito na tecla sobre ter tempo para treinar. Foram 14 dias, do jogo domingo, 11 horas da manhã, que terminou uma, até a representação de quinta-feira, 4h30, são mais de 4 dias. Tinha treino programado para o domingo e os jogadores foram liberados. Por mais que tivesse ali um cansaço físico, esse tempo não poderia ser usado para estudar uma tática, uma recomposição, um auditório, uma conversa, uma reunião, já que foi tanto pedido esse tempo. E outra coisa, eu queria entender o seguinte:
por que não mantém o que está dando certo e corrige o que está dando errado? Por exemplo, o Caio Jorge no jogo contra o Atlético Goianiense, com mais presença de área, ele fez um gol, deu uma assistência, hoje já estava jogando um pouco mais deslocado. O Matheus Henrique, que joga bem por um lado, foi deslocado pro lado inverso que ele está acostumado a jogar. A mesma coisa o Vitinho, que joga mais pela esquerda, hoje pela direita. Por que tantas alterações nesse sentido? O Matheus Henrique, ele tem a capacidade de fazer o médio dos dois lados. O lado de preferência dele é o esquerdo. Embora ele faça muito bem o lado direito, ele pessoalmente prefere o esquerdo, mas para ele não tem diferença. O Vitinho é um jogador acostumado a jogar, seja de médio dos dois lados, seja na ponta dos dois lados, né? A gente tinha também a intenção de, no início do jogo, ter um ponta na direita para controlar as subidas do William e o Romero poder movimentar, ou baixando para o William subir e o Vitinho rodando por dentro, tá certo? Ou o William sustentando e o Romero abrindo atrás do extremo do São Paulo, né? Então, até como uma forma de controlar o William, porque o William teve a questão da seleção e teve, como é normal, quando vai para a seleção, uma carga de treino muito baixa, tá certo? Então, a gente precisava também ter uma estratégia nesse sentido para início de jogo. E o Romero movimentando, hora abrindo, hora descendo, abriria o espaço interior para o Matheus Pereira movimentar do centro para a meia direita, né? Que é um movimento que ele faz muito bem. Desculpa, foram tantas? De onde que você começou? Então, o Caio Jorge, no início da construção, a ideia era que ele iniciasse aberto para a gente ter a vantagem numérica no interior do meio campo. E isso aconteceu. A gente que não colocou os passes de progressão e achou os jogadores livres. Mas também tínhamos trabalhado a variação e colocado na preleção de ele iniciar ou entre zagueiro lateral ou com zagueiro central e abrir um dos médios, ou abrir o médio que estivesse do lado, ou o lateral para dar essa amplitude. Então, o adversário muda, né? A gente precisa se preparar para a característica do adversário, o jeito que ele vai marcar a gente é aquilo que a gente pode aproveitar. Atlético Goianiense um time acostumado a marcar pressão campo inteiro sem sobra, e é diferente do São Paulo, que normalmente deixa um jogador na sobra e isso te deixa uma superioridade em algum lugar. Então a gente fez esse movimento com o Caio, mas era só quando a bola estivesse com o Cássio, na construção baixa nossa. Assim que a gente subisse, você pode ver que ele ia para dentro e a gente subia o Marlon ou abria o Matheus Henrique. Ô Seabra, quando não vem resultado e também não vem desempenho, obviamente a pressão aumenta, o torcedor ele faz a cobrança hoje ainda mais forte. O Cruzeiro geralmente tem voltado muito mal após essas paradas para a data FIFA, com tempo para treinar. Onde você acha que tem errado e o que fazer para sair dessa, para não ter que, em toda a coletiva, a gente chega aqui e o adversário é muito bem analisado, parece que a gente está jogando sempre contra o melhor adversário possível e nunca consegue neutralizar, principalmente nesses últimos jogos, o mês de setembro. Agora, com essa derrota, o mês de agosto teve a classificação do Boca, mas os outros resultados bem ruins. Onde você acha que se perdeu ali para o Cruzeiro não conseguir desempenhar mais como vinha desempenhando? Bom, todas as equipes têm pressionado a gente, mais do que acontecia no início da competição e nos primeiros meses. E a nossa capacidade de conseguir se impor no jogo depende da gente conseguir quebrar esse tipo de pressão. Então, contra o Atlético Goianiense, nós conseguimos quebrar essa pressão, ora no chão, mas muitas vezes com bolas mais longas, até pelo tipo de marcação que eles faziam. Hoje, nós não conseguimos quebrar com tanta facilidade e, nos momentos que fizemos isso, sim, faltou um ataque à área mais vigoroso e com mais peso, e o São Paulo teve o mérito de defender muito bem a sua área nessas situações. Então, nós precisamos ter a leitura de ser capaz de impor um jogo ofensivo saindo da construção baixa e também saber se adaptar. Quando não estiver conseguindo isso durante o jogo, conseguir fazer isso através da competição, né? Que seja com uma bola longa, uma primeira, uma segunda bola. Você vê que hoje o São Paulo foi muito feliz nos duelos.
muita bola disputada acabou sobrando para eles, né? Então, contra o Atlético Goianiense, nós somos mais felizes em ter esse equilíbrio, em enxergar como criar um homem livre, como quebrar a pressão do adversário, e quando isso estava um pouco mais difícil, de conseguir sair de trás através da competição mesmo, da disputa. E hoje nós, em relação aos duelos, nós somos, na maior parte do jogo, na maior parte das vezes, superados pelo São Paulo. Isso nos causou muito problema no jogo, porque a gente não conseguiu impor o jogo da maneira como poderia. No começo do segundo tempo, nós conseguimos sair jogando e empurramos o São Paulo. E sofremos aí sim com contra-ataques. Aí foi um cenário um pouco diferente, né? E aí íamos buscar uma imposição e uma situação mais ofensiva, colocando o Lautaro no jogo naquele momento. Acabamos tomando gol e mantivemos o plano até a equipe se assentar, se organizar na forma que foi proposta. A gente perdeu alguns minutos, depois nós conseguimos empurrar o São Paulo, sofremos com alguns contra-ataques, tivemos pressão, situações de finalização de média, e aí em relação à criatividade tivemos algumas tabelas e combinações muito boas que proporcionaram finalizações da meia-lua, mas não fomos bem nas definições. Esse foi um outro ponto também que faz a diferença no jogo. Seabra, é claro que cada jogador, quando chega, também se adapta de uma forma, em um tempo diferente, cada um tem o seu tempo, mas o Wallace talvez seja o jogador que nesse momento ainda tem demorado um pouco mais para engrenar, obviamente considerando aqueles que têm jogado com frequência. Você considera que isso se deve a quê? Se é que você concorda, claro, é um aspecto físico, entendimento do jogo, jogando ao lado do Romero, por exemplo, que mudou um pouco o estilo de jogo do Cruzeiro quando eles jogam juntos. Você considera que seja esse o motivo, físico, entendimento do jogo, e que talvez seja o Wallace um jogador pensando também para decolar no ano que vem, depois de uma pré-temporada, enfim? Como eu falei anteriormente, cada um deles se apresentou com um histórico recente diferente, né? Em condições diferentes para entrar em forma, né? O Wallace tinha feito uma intervenção no joelho na Itália, o processo dele foi mais lento. Então, nós tivemos que ter mais cuidado com a progressão da carga dele de treino e de jogo, né? A equipe estava muito bem adaptada a uma estrutura e a uma ideia de jogo que é diferente daquela que ele vinha atuando há alguns anos na Europa. Então, o processo de adaptação dele, com certeza, está sendo um pouco mais longo, sim, né? É um jogador que tecnicamente e por imposição física, nas vezes que tem jogado, tem nos atendido muito bem. Hoje, mas não de forma isolada, alguns outros também não tiveram tecnicamente no seu melhor nível, mas é um jogador importante para a gente, que traz experiência, que traz características que são impositivas, e nós contamos com ele e vamos trabalhar com ele para que também ele consiga elevar o nível de desempenho dele da melhor forma possível.